Vamos orar? Pai nosso que está no mais alto de todos os céus, sejam sempre trazidas à tua presença todos os nossos dons e dádivas, em santificação do teu santo, amado nome, e pela santificação do teu nome, seja o teu reino atraído para a terra, e vindo o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui embaixo na terra, do mesmo modo que ela é feita aí em cima, no mais alto de todos os céus. Antecipe, Senhor, as nossas bênçãos, e o pão que não podemos colher no sábado, dai-nos hoje. Perdoe todas as nossas dívidas, como também as nossas ofensas, e dai-nos um coração humilde e disposição no coração para perdoarmos aqueles que nos devem, como também aqueles que têm nos ofendido. Não nos deixe cair em nenhum tipo de tentação, antes nos livre de todo e de qualquer mal. Abra os nossos olhos para a tua palavra, revele-nos o Espírito por detrás da letra, porque as tuas palavras são Espírito e vida, e nós queremos perceber em que Espírito o Senhor nos visita essa noite, para sermos cheios da vida de Deus em Cristo Jesus. Quem pode dizer amém e celebrar o Rei Jesus? Amém, nós te amamos, Jesus. Gente, é o seguinte, nós temos 4 sinóticos, textos semelhantes, sobre a ceia do Senhor na Bíblia. O primeiro texto é Mateus, no capítulo 26, a partir do verso 20. Então, Mateus, no capítulo 26, a partir do verso 20 em diante, esse é o primeiro relato sobre a ceia do Senhor. O segundo está em Marcos, no capítulo 14, a partir do verso 22. E o terceiro está em Lucas, no capítulo 22, a partir do verso de número 14. E o quarto relato não está nos evangelhos, ou seja, não é pela lógica o evangelho de João, está em 1 Coríntios capítulo 11. No capítulo 11, do verso 17 em diante. Nós temos aí mais um relato, mais um sinótico sobre a ceia do Senhor. O Evangelho de João, propositalmente, não fala sobre a ceia, não, só fala da Páscoa, para que a gente possa entender um detalhezinho que faz toda a diferença. Eu vou ver se consigo passar isso para vocês ainda hoje, mas é um pequeno detalhe que faz toda a diferença. Então, só para memorizar, são 4 os relatos bíblicos sobre a ceia do Senhor. O primeiro está em Mateus, capítulo 26, a partir do verso 20. O segundo está em Marcos, no capítulo 14, a partir do verso 22. O terceiro está em Lucas, no capítulo 22, a partir do verso 14. E o quarto está em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17. A ceia do Senhor, que é conhecida como Santa Ceia. Quem conhece como Santa Ceia? Veja, apesar de ser um nome muito conhecido, popular entre nós, não é um nome bíblico. A Bíblia não chama a ceia do Senhor de Santa Ceia. Segundo as Escrituras, essa cerimônia, que se tornou para nós um sacramento, e há quem diga que não deveria ser. Há uma discussão teológica grande aí sobre isso, mas essa cerimônia tem 5 nomes bíblicos. Quais são estes 5 nomes bíblicos? Primeiro, o cálice do Senhor. Se você ler em 1 Coríntios capítulo 10, o verso de número 21, você vai ler lá o cálice do Senhor. Então esse é o primeiro nome bíblico da ceia do Senhor. Amém? O segundo é mesa do Senhor, também 1 Coríntios capítulo 10, verso 21. No mesmo versículo aparecem os 2 primeiros nomes da ceia do Senhor. Então ela é conhecida como cálice do Senhor e também como mesa do Senhor. E esse texto é um texto muito interessante, porque o apóstolo está querendo dizer o seguinte: eu não quero que vocês sejam participantes do cálice do Senhor e do cálice dos demônios, da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Veja, o demônio também tem um cálice, o demônio também tem uma mesa, mas nós fomos chamados à mesa do Senhor.
nós levantamos o cálice do Senhor. Você está entendendo? Diga amém. Olhe para quem está perto de você e diga assim: nós participamos da mesa do Senhor, e nós levantamos o cálice do Senhor. Amém? Fala de verdade, irmão. O cara fala querendo não falar. Ai, pastor, é chato ficar falando para o vizinho. Por que você faz isso? Porque quando eu sentava aí, faziam comigo. Não, minha vez agora, poxa. Aí chega na minha vez, ninguém quer fazer. Brincadeira, irmão, para você memorizar. É didático. Consegue entender? O Senhor tem uma mesa. O Senhor tem um cálice. Mas os demônios também têm mesa, os demônios também têm cálice. Cutuca quem está do seu lado e diga assim: cuidado com as mesas que você se assenta. E cuidado com os cálices que você levanta. Quem entendeu, diga amém. Se não entendeu, pisa na unha encravada dela aí, vai lá. Terceiro nome bíblico é ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, verso 20, vai estar lá o termo ceia do Senhor. O apóstolo vai escrever: quando vos ajuntais, não é para a ceia do Senhor. Porque o pessoal estava entendendo um pouquinho mal sobre esse assunto. Paulo tem que vir alinhar essa cerimônia, porque o pessoal já estava distorcendo tudo. Então ele diz: olha, quando vocês se ajuntam, certamente não é para a ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor não é isso que eu estou vendo. Então, para que seja ceia, tem que seguir alguns critérios. Quem está aí? Amém ou não amém? Quarto nome bíblico está em Atos, no capítulo 2, verso 42, o partir do pão. Então é cálice do Senhor, mesa do Senhor, ceia do Senhor e também o partir do pão. Ou seja, quando alguém te chama para partir o pão, está te chamando para a ceia do Senhor. Essa cerimônia não começou na igreja, viu, Mateus? Isso começou nas casas, onde os cristãos se reuniam, porque não tinha igreja. Então isso vai se tornar depois um sacramento da igreja, mas isso acontecia nas casas. As pessoas, quando se reuniam em nome do Senhor, ceavam. Consegue entender? Calvino vai até dizer que se há reunião, se há culto, tem que haver ceia. Lembra, quem era católico aí? Levanta a mão. Deixa eu ver, quem era católico? Lembra que toda a missa tinha? Então, todas as vezes que a gente se reúne em nome do Senhor, a gente pode e deve ceiar. Sempre é bom ceiar. Eu sou a favor que a gente ceie sempre, entendeu? Eu, por mim, ceiaria toda reunião. É que os crentes, já estão acostumados com essa dinâmica de uma vez por mês. Mas, e mais, quanto mais você quer vida de Deus na igreja, mais ceia. Porque é se alimentar da própria vida de Cristo. Olha o que Jesus disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Tem muita gente que não consegue viver para Deus porque não se alimenta dele. Vamos dizer juntos? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, quando tu que é um crente que está perto de você, diga: para viver para Deus tem que se alimentar de Cristo. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Você se alimenta de YouTube e depois quer viver para Deus? Não olha para o lado, para não, entendeu? Você fica olhando um olhar de acusação. E o quinto nome bíblico da ceia, 1 Coríntios capítulo 10, verso 16, o cálice da bênção. Então, o cálice do Senhor, a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, o partir do pão e o cálice da bênção. Todos esses títulos, todos esses nomes refletem o profundo significado e a comunhão que a ceia nos proporciona. Consegue entender isso, irmão? E por que Judas não ceiou? Por que Judas sai antes do Senhor ministrar a ceia? O diabo entra nele. O diabo entra nele. E é um texto muito interessante em João, porque se você ler todos os textos, principalmente o de Lucas, você vai ver que eles estavam comendo a Páscoa.
Inclusive em Lucas tem 2 cálices, o cálice da Páscoa e o cálice da ceia. Ok? Então, enquanto eles estavam comendo a Páscoa, Judas Iscariotes, aquele que havia de trair a Jesus, levanta e sai. E a Bíblia diz, e era noite. Satanás entra nele e o leva para a escuridão. Então por que Judas não ceia? Porque Satanás entrou nele e tirou ele dali. Quando Jesus vai ministrar a ceia, imagina se Da Vinci escuta um negócio desse, ia falar, pintei o quadro errado. Que lá na Da Vinci está os 12. Mas Jesus ministrou para 11, porque um saiu. E curiosamente, esse que saiu, não alcançou o arrependimento ainda que o buscou. Porque a Bíblia diz que Judas, arrependido, foi até os sacerdotes com as moedas, devolvê-las, dizendo, eu traí sangue inocente. Aí os sacerdotes olharam para Judas e disseram, isso é contigo. Nós não temos nada com isso. O seu preço foi pago. Aí a Bíblia diz que Judas, arrependido, jogou todas as moedas pelo chão. E saiu. Aí os sacerdotes, sabendo que as moedas tinham sido usadas para comprar o sangue inocente, disseram, não é certo colocar essas moedas no gasofilácio. Então eles usaram as moedas para comprar um campo chamado Aceldama, ou campo de sangue, ou o campo dos gentios, onde hoje, lá em Jerusalém, está os cemitérios dos não-judeus. Foi comprado com esse dinheiro. Naquela época, chamava também Aceldama, o campo de sangue, e se tornou um cemitério de não-judeus desde aquela época. Esse foi o fim que se deu ao dinheiro que Judas recebeu, e ele, arrependido, buscou. Então ele sai, e a Bíblia diz que ele saiu para se enforcar. A Bíblia não diz que ele saiu e se enforcou. Quando quem dá do seu lado, diga assim, por que a Bíblia não diz que ele se enforcou? Ah não, você também não me ajuda, poxa. Fala alguma coisa, pergunta para a pessoa que está do seu lado, por que a Bíblia não diz que ele se enforcou? Porque a Bíblia só diz o que ela quer dizer. Vou falar de novo. A Bíblia só diz o que ela quer dizer. Ela não diz que ele se enforcou, diz que ele saiu para enforcar-se. Mas foi encontrado, partido pelo meio, e as suas entranhas espalhadas pela terra. Ninguém se enforca assim. Aí você não tem noção, né? Que eu cresci na igreja, você não tem noção do tanto de coisa que eu já ouvi. Eu já ouvi que ele foi no despenhadeiro, amarrou uma corda numa árvore, o galho quebrou, ele caiu no... Vai falar que vocês nunca ouviram essa. Aí ele caiu, a pedra partiu ele. Falei, irmão, o pessoal da igreja tinha que trabalhar em Hollywood. Não, a Bíblia não diz o que aconteceu e como aconteceu. Aliás, a Bíblia não diz como aconteceu, só diz o que aconteceu. Diz que ele foi encontrado partido pelo meio e as suas vísceras espalhadas pelo chão. Eu tenho para mim que ele não se matou, porque senão a Bíblia diria, ele saiu e se matou. Ele saiu e se enforcou. Se a Bíblia não afirma isso, é porque ela não quer afirmar. Põe isso na sua cabeça. Mas, né? Também quem sou eu para contrariar 2000 anos de igreja, né? Se o pessoal já quer que ele se matou, então que se matou. Entendeu? Mas eu, lá no fundo do meu coração, fico com o pé atrás, porque, para mim, sempre que a Bíblia quer afirmar algo, ela afirma. E sempre que ela não quer afirmar, ela não afirma. Quem conseguiu entender?
Agora, qual traição que doeu mais em Jesus? A de Judas ou a de Pedro? Porque os dois traíram. Judas ainda para ganhar alguma coisa. Pedro traiu só para não ser preso. Um traiu pela ganância, o outro traiu pela covardia. Mas ambos traíram. Judas vendeu Jesus lá longe. Pedro negou Jesus olhando nos seus olhos. Porque Pedro acompanhou quando Jesus foi preso a turba que o levou até a casa do sumo sacerdote, Caifás. Ele foi na casa de Anás e de Caifás. E quando chegou lá, Pedro foi junto. João era conhecido de um dos criados do sumo sacerdote, conseguiu entrar e foi buscar alguém para fazer entrar Pedro. Enquanto João foi lá, alguém perguntou para Pedro assim na porta: você não é um deles? Aí Pedro: não conheço. Aí Pedro entrou, todo mundo sentou, Jesus estava lá sendo julgado, esbofeteado. E aí, um servo do sumo sacerdote reconheceu a Pedro e falou: não foi você que cortou a orelha do Malco? Você é um deles. Aí Pedro olhou para Jesus e falou: não conheço ele não. Você imagina Jesus depois de 3 anos cuidando desse cara, esse cara olhando nos olhos de Jesus falando: não conheço ele. Parece uns pastores que eu conheço. Quando as ovelhas dão trabalho, eles falam: não conheço. É mais fácil. Mas, irmão, preste atenção. Que traição que dói mais? A de uma pessoa distante de você ou de uma pessoa próxima? É só você pegar os textos. Você vai ver que Judas não era próximo de Jesus. Quem eram os próximos de Jesus? Pedro, Tiago e João. E sempre Pedro em primeiro lugar. A traição de Pedro, com certeza, gerou muito mais dor em Jesus do que a de Judas. Aí a minha pergunta é: por que Pedro alcança o arrependimento e Judas não? E você sabe que passou perto de Pedro ser um Judas, né? Porque Jesus falou para ele, antes de ser preso: essa noite Satanás pediu para peneirar a sua vida, mas eu roguei ao Pai por ti, Pedro. O diabo queria usar Pedro. Aliás, não ia ser a primeira vez. Quando Jesus ouviu de Pedro: foge, não se entregue à morte, Jesus falou para Pedro assim: para trás de mim, Satanás. Ou seja, Satanás estava usando Pedro. Então não ia ser a primeira vez, mas Jesus clamou por ele. Consegue entender ou não? E Pedro alcança o arrependimento. Aqui nós temos alguns pontos. Primeiro, Judas buscou arrependimento no lugar errado, né? Porque nós precisamos buscar arrependimento em Jesus e não em sacerdotes. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você precisa do perdão de Deus e não de homens. É o perdão de Deus que nos faz renascer. O perdão dos homens nos liberta. Mas é o perdão do Senhor que nos faz renascer. Está conseguindo entender? Quem está conseguindo entender? Então você não tem que buscar perdão em sacerdote, em pastor, em padre. Você tem que buscar perdão no Senhor, em Jesus o Cristo. Amém? O segundo ponto, que talvez faça sentido e esteja ligado a isso que nós estamos falando: Judas não ceiou. E a ceia é Cristo. E é Cristo quem nos conduz ao arrependimento e nos leva de volta ao Pai. A nossa techuvá é Cristo. Techuvá é o termo hebraico para arrependimento. E quer dizer voltar, retornar pelo caminho. Voltar lá no lugar que você caiu. Consegue entender? E vir fazendo de novo as coisas da maneira correta. Então, a nossa techuvá é Cristo. Entenda isso aqui.
Judas não ceia e não alcança o arrependimento. Pedro gera mais dor em Jesus, com certeza, e alcança o arrependimento porque participou da ceia. A ceia é Cristo. Você sabe que eu nunca entendi na igreja essa história de que se eu pequei não posso ceiar. Eu não sei como é que ninguém nunca questiona esses negócios. Porque se só puder ceiar quem não pecou, fica de pé o primeiro. E na hora que você ficar de pé, você já está desabilitado, porque você é um mentiroso. Entendeu? Porque na hora que você levanta, se você não tinha pecado, você tem agora. Porque a Bíblia diz assim, ó: quem disser que não tem pecado, faz de Deus mentiroso. Todos pecaram. Irmão, a gente peca, diga por quê? Até por ignorância. Se eu te pedir para você falar os 10 mandamentos, você não lembra. São 613. Ou seja, você nem sabe o que é pecado. Você vive a sorte. Se não é a graça de Deus. Entendeu? Porque você mesmo não sabe nem o que é pecado. E eu quero te informar uns negócios que são pecados, segundo a lei do Senhor, que você faz quase todo dia. Quer ver um pecado terrível, que a gente cai nele todo dia? Comer camarão. Porque está lá escrito no texto bíblico que não pode comer camarão. É uma das 613 leis, lei alimentar. Não pode comer camarão, não pode comer peixe que não tem escama. Não pode comer animal que não tem a pata fendida. Consegue entender ou não? Não pode comer estrogonofe, porque não pode misturar o leite com a carne. Não pode comer McDonald's, porque tem queijo e carne. Vai no McDonald's de Jerusalém, não tem queijo. Entendeu? Falei, como é que faz um hambúrguer sem queijo? Aí eles põem uma pasta lá deles, tem coalhada seca, eles põem um negócio lá no lugar. Mas, irmãos, está escrito na lei, não pode misturar o leite com a carne. Se você vai em Jerusalém, você vai ver isso aí. O restaurante que serve derivados de leite não tem nada de carne. Não tem carne nem derivados. O restaurante que serve carne não tem nenhum derivado de leite. Nem leite, nem derivados. E mais, um dia eu estava comendo um shawarma. Priscila, minha esposa, foi lá buscar o shawarma e eu sentei num restaurante de massas, lá em Jerusalém, no bairro Judeu. Aí vem Priscila com o shawarma, né? E senta na mesa, no mesmo restaurante que tem leite. O cara começaram a... Sai. Aí ela levantou assim, assustada, né? Aí o que foi? É carne. O restaurante aqui é só de leite. Não pode nem assentar na mesa. Quando o restaurante oferece as duas coisas, ele tem 2 cozinhas separadas. Porque nem sequer a colher lá que se usa na onde tem carne pode ser usada onde tem leite. O povo é radical, irmão. Que é a lei de Deus, eles estão cumprindo a lei. Você sabe que Israel é o único povo no mundo que não tem uma cultura, né? Eles têm revelação. Tudo que eles fazem ou não fazem foi porque Deus mandou fazer ou não fazer. Diferente dos outros países que vão desenvolvendo uma cultura, Israel tudo faz por revelação ou não faz por revelação. Quem está aí? Fala alguma coisa para quem está do seu lado. Em nome de Jesus, irmão. Tipo, fala assim, me leva para Israel na próxima viagem da igreja? Então, essa última viagem nossa, né, Mateus, Amanda, foi explosiva, né? A gente estava lá, o Irã atacou, a gente estava dentro do ônibus. Tivemos que descer todo mundo do ônibus, esconder dentro de uma livraria. 54. Assim, ó. Eu fiquei apavorado quando eu vi o povo assustado, as mulheres assustadas, a Rúbia grávida, chorando. Camille, né, estava lá também, olha. Foi explosivo. Agora, para você ver como é que os crentes é pirado. Eu perguntei para os crentes, e aí, vocês querem ir de novo? Queremos! Ô povo doido, né? A gente quer ir de novo. Só crente mesmo. Gente, escute isso. Deus deu 613 leis. Você não lembra os 10 mandamentos, você não sabe o que é pecado.
Deixa eu te contar, irmão, um negócio que é pecado para homem, que tem pecado para homem, tem pecado para mulher. Pecado para homem, que você não tem noção, não pode reter a urina. Quando está com vontade de urinar, tem que urinar. Está na lei de Deus. E tem mais, hein? Tem consequências para quem quebra essa lei. Se você retém a urina por muito tempo, você vai ter dificuldade para ter filhos, e quando você estiver velho, a Bíblia diz que você vai ter incontinência. Ou seja, vai urinar quando não quer. Vai usar fralda de novo. É muita lei. Então, como é que você vai dizer que você não pecou se você não sabe nem o que é o pecado? Consegue entender como a gente só é moralista? Porque a gente fica assim, não pode pecar, não pode pecar. Tá, se não pode, você devia saber pelo menos o que é que não pode. Porque ele não sabe o que não pode fazer. Então, pecado para a igreja evangélica, o que é? São os pecados sexuais e os pecados que têm a ver com dinheiro. O resto parece que nem existe. E os pecados sexuais, parece que depois de Freud, tomaram uma conotação de maior importância no nosso meio, porque não era assim não. É só você ler os livros antigos. Você pega lá John Milton, por exemplo, em Paraíso Perdido. Você vai ver que o pior pecado lá é trair uma autoridade. Pega o italiano Dante Alighieri, a Divina Comédia. Lá no 9º círculo do inferno de Dante, não está alguém que traiu a mulher. Está alguém que traiu a confiança de uma autoridade que havia sobre ele. E aí, depois de Freud, parece que os pecados sexuais se tornaram mais importantes do que todos os pecados do mundo. Entendeu? A ponto de outro dia, eu ouvi alguém dizer que o pecado de Eva quando comeu a maçã foi de fazer sexo com a serpente. Eu falei, meu Deus, onde é que eu estava? Pararam o ônibus e eu desci? O mundo continuou. Irmão, o povo é criativo, né? Você consegue entender ou não o que eu estou dizendo? Nós primeiro precisamos saber o que é pecado. Aí vem os crentes e diz, quem pecou não pode ceiar. Aí eu fico pensando, e eu sou o pastor, eu já não posso. Porque a gente peca. Não é que a gente quer pecar, a gente peca até por ignorância. Olha como que Davi orou, Senhor, perdoa-me, até mesmo os pecados que me são ocultos. Os que eu desconheço, os que eu não sei que é pecado. Você tinha que ver a sua cara, dá vontade de pôr no YouTube? Fazer um corte com a sua cara. Não, é sério. Agora, outro dia eu falei isso, né? Numa igreja aqui, outro dia tem uns 5 anos. Foi ali no Mevan, aqui em Itajaí. Eu falei, aí saiu um pessoal lá, meio escandalizado comigo. Mas está escrito, quem come e bebe indignamente será culpado do corpo dos... Eu falei, calma. Está escrito. Mas tem que ler direito, porque lá não está dizendo quem come e bebe sem ser digno. Lá está escrito, quem come e bebe indignamente. Indignamente é um advérbio de modo, não está falando da condição do sujeito, e sim da forma. Porque a condição do sujeito é sempre a mesma, ele é indigno. Ninguém é digno de Cristo, nós o recebemos pela graça. E graça é tudo dado em troca de nada para alguém que nada merece. Não há dignidade em nós para nos aproximarmos de Deus. Ficou louco? Que nem dizem os calvinistas, né? Nós somos totalmente depravados sem Deus. Não há bem em nós. Necessitamos da graça incondicional do Senhor. Necessitamos da expiação limitada. Necessitamos da graça irresistível. E precisamos da perseverança dos santos. São os 5 pontos do calvinismo lá do Tulipe. Está conseguindo entender ou não? E só para encerrar aqui essa parte do come e bebe indignamente, olha como está escrito. Quem come e bebe indignamente será culpado do corpo do Senhor. Quem come e bebe indignamente? Quem come sem discernir o corpo. Quem faz isso nas igrejas brasileiras? 90% do povo.
Não sabe nem o que está acontecendo. Só vai lá e come um pãozinho, bebe um negócio e vai embora. Quem come sem discernir o corpo está comendo, olha o que a Bíblia diz, condenação. Por isso que você não pode fazer o que o pessoal faz aí, dar ceia para todo mundo, para quem não é batizado, não importa, todo mundo ceia, criança ceia, todo mundo ceia. Não é bagunçado assim não, gente. Nunca foi, por que vamos bagunçar agora? Sempre foi muito organizado essas questões na igreja. Amém? Fala alguma coisa? Me ajuda, irmão. Quem está pegando o que eu estou falando? E aí, olhe bem. A Bíblia diz assim, ó, examine o homem a si mesmo. Examinar é se julgar? Sim ou não? Não, o cara lê, examine-se o homem a si mesmo. Aí ele entende, julgue você a você mesmo. Aí ele quer se julgar para saber se ele pode ceiar ou não pode. Não, a Bíblia diz, examine-se a si mesmo. Depois disso, come e beba. Se a Bíblia quisesse dizer outra coisa, ela diria, tá? Por exemplo, se ela quisesse dizer assim, ó, examine-se o homem a si mesmo. Encontrando em si pecado, não come e não beba. Estaria escrito. Está escrito assim? Porque a Bíblia não quer dizer isso. O que a Bíblia está dizendo? Examine o homem a si mesmo. Porque se eu me examinar, eu vou ter que confessar os meus pecados. E depois come e beba. Por quê? Porque na hora que eu reconheço o meu pecado, eu estou habilitado para receber a Cristo, que é quem tira o pecado do mundo. E o pão da ceia, o cálice da ceia, é Cristo, é o seu corpo e o seu sangue. Entende ou não? Então a pessoa peca, aí você nega Cristo para ela e depois pede para ela parar de pecar? Mas como sem Jesus? Quem é autossuficiente assim? Como alguém pode se arrepender sem Cristo? Se é Cristo quem nos leva ao arrependimento, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas é Cristo quem nos conduz ao arrependimento. Aí você nega Cristo e fala para o cara, se arrependa. Ou você só pode ceiar se você se arrepender primeiro. Vai se arrepender como se ele não tem Jesus? Preste atenção. Primeiro eu confesso o pecado. Depois eu ceio. E depois que eu recebo a Cristo, esse Cristo em mim me leva ao arrependimento. Consegue entender ou não? Lembra? Igual quando era na igreja católica. Primeiro você confessava, depois você fazia o quê? A comunhão, a ceia. Porque antes da comunhão, confissão. Entendeu? Tudo bem que eles tiravam o suco lá, o mais importante, mas dava só o pãozinho para a gente e deixava a gente ser o sangue. Mas você não lembra não? Eu ia com minha avó. Na época que o padre rezava a missa em latim de costa. Vê como é que eu sou velho? Entendia nada. Eu falava para a vovó, vamos embora, eu não entendo nada que ele fala. Aí a vovó, fica quieto, menino. E o banco lá da igreja da minha avó tinha é de madeira, tinha uma ripinha assim embaixo, que é para você ajoelhar. Aí você tinha que ficar ajoelhado enquanto eles liam lá o sermonário lá. Era quase 10 minutos, a missa durava 1 hora, parecia uma eternidade. Aí eu ficava lá de joelho, que levantava, não tinha entendido nada. Olha o que a Bíblia diz, o nosso culto é racional. Você precisa compreender. Não tem culto se você não entende o que está fazendo. Quem pegou? Quem pegou? Então vamos lá. Mateus capítulo 26, verso 17, diz assim, no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, ou seja, pães ázimos, os discípulos dirigiram-se a Jesus e perguntaram-lhe, onde queres que te preparemos a refeição da Páscoa? Veja, estava próximo à instituição da ceia, e uma unção já estava presente na vida deles. A ceia do Senhor traz unção sobre a nossa vida, e a primeira dela é nós nos disponibilizamos para o serviço. Os discípulos foram até Jesus e disseram, onde o Senhor quer que a gente prepare a Páscoa? Veja,
há uma disposição para servir, há uma disposição voluntária para servir. Diz aonde o Senhor quer, nós vamos preparar. Quem está aí, diga amém. Olha para quem está do seu lado e diga, e aí, você já é um voluntário? Porque se você não for, eu quero declarar e profetizar em nome de Jesus, que esta noite uma unção vai te pegar aqui neste lugar, e você vai se dispor a servir ao Rei Jesus. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Vamos servir a Jesus, irmão. Cutuca quem está do seu lado e diga assim, você tem que servir a Jesus, irmão. Qual é a melhor forma de servir a Jesus aqui na Reino? Fazendo parte de uma equipe. E que essa equipe se torne para você uma família. E que aí você tenha comunhão, aí você faça seus amigos, aí você crie laços de amizade. As equipes também não são para vir aqui servir, depois dar tchau e nunca mais se falar. Não, aproveite o momento que você está servindo com as pessoas para fazer novos amigos, para gerar relacionamentos, laços verdadeiros. Entende? Ali na equipe também você vai ter um líder, que nem sempre você consegue falar com o pastor, mas você pode falar com esse líder. E se ele entender que aquilo que você está comunicando, ou que você precisa, requer um pastor, ele vai chamar um dos pastores da igreja. E nós vamos te auxiliar, vamos te atender, vamos te ouvir. Nós não somos babá de crente, mas tampouco somos negligentes com o cuidado. Agora não dá para cuidar de você se ele não souber que você precisa. Porque a gente até é profeta, mas não é adivinho. Você tem que falar, você precisa se abrir. Quem está aí, diga amém. Quem está aí, diga amém. Glória a Deus. Segunda bênção que a ceia traz sobre nós, Marcos, capítulo 14, verso 13, 14 e 15, diz assim: então ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade, e um homem carregando um pote com água, um cântaro com água, virá ao encontro de vocês, sigam-no. Olha para quem está pertinho de você, me ajuda a pregar e diga assim, ó: siga o homem que tem o cântaro cheio com água. Isso ensina muita coisa, tá, Adriel? Porque nós vivemos em uma geração de pessoas que amam seguir gente vazia. É um corte de 30 segundos, você acha que o cara tem alguma coisa para te dar, quando você vai ver, conteúdo zero, era tudo decorado. Consegue entender? Tem que seguir quem está cheio. Tem que seguir quem tem uma palavra de vida para você. Tem que parar de seguir essas pessoas que só falam em derrota, só tem uma fala pessimista, tudo é difícil. Gente sem fé, gente incrédula. Você precisa seguir quem está cheio de Deus, cheio da palavra, cheio da vida do Espírito. É isso aí, irmão. Pare de seguir gente vazia. Pare de seguir quem nunca tem uma palavra de ânimo para te dar. É só desânimo, canseira. Quem está aí? Quem está aí? Pare de seguir esse povo que vai para a balada. Deixa eles seguirem você para a igreja. Olha Deus te revelando aí, varoa. Sentiu, irmão? Entenda. Ai, pastor, Jesus andava com prostituta, com ladrão. Mentira. Você não leu a Bíblia, não. Leia lá que você vai ver. Está escrito assim, ó: eles andavam com Jesus. Jesus não andava com eles, irmão. Que a prostituta venha no seu caminho, tudo bem, é você que não pode ir no dela. Que o ladrão venha para o seu caminho, tudo bem, você que não pode ir para o dele. Entendeu? Seus amigos da balada que venham para cá, você não vai lá. Ai, é uma balada evangelística. Porque agora é balada evangelística, vou falar. Agora está assim o Brasil, ó. É balada evangelística, namoro evangelístico, amizade evangelística. Irmão, pare com essas desculpas esfarrapadas e pregue de verdade o Evangelho de Cristo Jesus, e saia do caminho do perverso e deixe que eles venham no teu caminho em direção a Jesus e a vida.
homem que tem o cântaro cheio com água, pare de seguir gente vazia. Amém ou não amém? Diga, siga, onde ele entrar, entre vocês também. E diga ao dono da casa: o mestre pergunta: onde está o salão, onde está o cenáculo, onde prepararei a Páscoa com os meus discípulos? Ele mostrará no segundo andar da casa um cenáculo mobiliado, pronto, ali fazer os preparativos para nós. Segunda unção, diga qual é? A ceia traz sobre você uma unção que te leva a disponibilizar os seus bens a serviço do reino de Deus. Consegue entender? Eu me torno disponível para servir, mas também eu disponibilizo os meus bens. Agora tem um detalhe: tudo que é seu, que Jesus usa, supervaloriza. Ah, não pegou. Não pegou. Não pegou. Vou falar. Jesus falou assim para os discípulos: vão na cidade, chegando lá vocês vão encontrar amarrado à vide uma jumenta e um jumentinho, desatai-os e trazei-os. Se o dono perguntar o que fazem, diga: o mestre mandou pedir, depois devolverá. Eles desatam a jumenta e o jumentinho. Jesus monta no jumentinho, que nunca tinha sido montado por ninguém, e entra com o jumentinho na sua entrada triunfal em Jerusalém. Poucos dias antes da sua morte, sepultamento, ressurreição e ascensão e glorificação. Ele usou o jumento e depois devolveu, como ele prometeu. Agora eu te pergunto: se esse jumentinho entrou lá valendo R$1.500, saiu valendo quanto? Quanto que um José de Arimateia, discípulo rico de Jesus, não pagaria para ser dono desse jumento? Porque quando você permite que o Senhor use o que é seu, Ele supervaloriza o que você tem. O dono da casa emprestou o cenáculo, a sala superior da casa. Até hoje essa casa existe, lá no Monte Sião, uma casa de pedra. A sepultura do rei Davi está embaixo. Em cima está o lugar onde o Senhor preparou a ceia. Está lá a plaquinha: patrimônio tombado da humanidade. O valor daquilo, inestimável. É o lugar onde Jesus ministrou a última ceia. Conseguiu entender ou não? Quem conseguiu entender? Olhe para quem está pertinho de você e diga assim: deixe Deus usar o que você tem. Não entendeu? Deus quer te usar, mas também quer usar o que te pertence. E não é para te lesar, é para multiplicar na sua vida. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. É isso que diz o texto bíblico. Pedro emprestou o barco dele para Jesus pregar. Tinha pescado a noite inteira e não apanhou nada. Depois que Jesus pregou, ele falou: vai lá no alto mar, lança a rede. Encheram a rede de peixe, encheram 2 barcos. Quase afundaram. Porque o Senhor sempre retribui quando você participa no Evangelho. Olha como está escrito: se alguém der um copo com água para um destes pequeninos, eu vos afirmo que ainda nessa vida, não é na próxima não, receberá 100 vezes mais. E na vinda de Jesus, na vida vindoura, receberá o galardão de profeta. A mesma recompensa de um profeta, porque você ajudou com um copo com água. Imagina nós que investimos na edificação da igreja e do corpo de Cristo. Está pegando ou não? Ah, pastor, eu só quero para a próxima vida. Bom, você que não vai se dar bem só lá, eu quero nos dois. Entendeu? Não tem problema se você é franciscano e quer andar na teologia da pobreza. É seu problema. Mas eu quero viver bem agora e quero viver bem depois. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E eu quero essa vida abundante. Quem quer vida abundante aí? Levanta a mão. Terceiro ponto. Mateus capítulo 26, versos 21 e 22. E enquanto comiam, ele disse:
digo-lhes. Português é um negócio complicado, né? Minha língua trava. Que certamente um de vocês me trairá. E eles ficaram tristes e começaram a dizer um após o outro: porventura sou eu? O que a ceia faz? Faz com que você pare de olhar para o outro e olhe para você. Cutuca quem está do seu lado e diga assim: na hora de ceiar, na hora de você olhar para o outro, na hora de você olhar para você. Sou eu o traidor, Senhor? Está dentro de mim isso? Eu sou o problema? É olhar para você, não para o outro. Consegue entender ou não? Quem consegue entender? É introspecção, autoexame. Sou eu. Então, hora de ser. Eu, irmão, na igreja já vi cada coisa. Uma vez eu estava na igreja, o diácono, eu costumava chamar de diábolo. O rapaz foi cear. O diácono sabia que ele estava com um problema de adultério. Na hora que ele colocou o pão na boca, o diácono foi lá, apertou assim, enfiou o dedo lá dentro e tirou o pão. Falou para você não. Mas, irmão, você não sabe o que é igreja. É terrível, o povo da igreja é terrível. Diga, por que ele fez isso? Porque ele se sente mais santo. Porque ele não adultera, então ele se sente mais santo do que o adúltero. Consegue entender ou não? E aí, ele entende assim: como que esse cara vai receber o mesmo que eu se ele não paga o mesmo preço? Porque na cabeça desse moralista e legalista, ele está sendo aceito por aquilo que ele faz, não pela graça de Deus. Consegue entender? Eu fiquei de longe olhando, né? Porque eu ainda não era pastor, não podia me meter num negócio desse aí que ia sobrar para mim. Mas eu fiquei olhando, e aí o pastor desceu, foi lá, entregou o pão na mão do rapaz, falou: você se arrepende? O rapaz falou: me arrependo. O pastor falou: então come. E o rapaz comeu em lágrimas, exposto lá para todo mundo. Aí o pastor voltou e falou: é a graça de Deus que nos dá essa mesa, não os nossos méritos. Consegue entender? Consegue entender ou não? O rapaz teve que confessar lá publicamente, não precisava, né? Bastava ele fazer uma oração. Mas, pelo menos ele não ficou sem o pão. Mas tem gente que, em vez de olhar para ele, olha para você. Tem gente que fica em pé para cear e olha para você que não ficou em pé e fala assim: deve estar em pecado. Não vai cear? Entendeu? Mas não entende que às vezes o que está sentado é muito mais sincero do que o que ficou em pé. Porque se o convite é: fique em pé quem não pecou, ele pensa: eu não posso ficar. E a Bíblia diz: é importante que nesse momento haja entre vós heresias, para que se manifeste os que são sinceros de coração. E qual é a heresia? Só sei quem não pecou. Isso é uma heresia, uma loucura. Quem pegou que eu estou falando? Vai gente sair daqui passando mal. Quarto, quando chegou a hora, Jesus e os seus discípulos reclinaram-se à mesa. E disse-lhes Jesus: desejei ansiosamente comer esta Páscoa convosco, antes de sofrer. Veja, a ceia traz essa unidade. Todos estavam juntos à mesa, todos comendo juntos, todos bebendo juntos. Entende? É quando nós ceiamos que a unidade do corpo aqui é fortalecida. Quem entendeu, diga amém. Quinto e último ponto: a ceia nos traz a memória que nós temos uma aliança com Cristo. Todas as vezes que ceiamos, nós nos lembramos da aliança no sangue de Jesus. Ele disse: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Sangue esse que é derramado em favor de muitos.
Consegue compreender isso ou não? É o cálice da aliança. Então, a ceia é uma aliança. Eu tenho uma aliança com Deus. Quem é casado? Levanta a mão. Agora você já casou, confessa. Fazer o quê? Vai lá, balança. Isso, glória a Deus, glória a Deus. Quem é solteiro, levanta a mão. Aproveita para fazer a propaganda, é só chance, vai. Os solteiros, levanta a mão, faz assim, deixa eu ver os solteiros. Ok. Veja na mão de um solteiro se tem aliança. Mas olhe na mão do casado, deve ter uma aliança. E se não tiver, o pau quebra agora. Aliança não é uma via de mão única. Aliança é uma via de mão dupla. Eu tenho uma aliança com a minha esposa. Então, na nossa aliança, não sou só eu que não posso trair. Ela também não pode. Consegue entender ou não? Na nossa aliança, eu preciso amá-la, cuidá-la e respeitá-la, tanto na alegria como na tristeza. Eu tenho que tirar o chapéu para ela, que até quando ela está brava comigo, ela cuida de mim. Na saúde ou na enfermidade. Mas ela também precisa cuidar de mim. Consegue entender? Quando o Senhor diz, isso é uma aliança, Ele está falando de responsabilidades múltiplas. Não é só Deus que tem uma responsabilidade com você, não. Você também tem responsabilidades com Ele. Consegue entender? A partir do momento que você assume essa aliança com Cristo, sua vida tem que mudar. Suas roupas têm que mudar. Os seus hábitos têm que mudar. Quem está pegando? E às vezes vai ter que mudar os amigos. Porque a Bíblia não diz fugir do mal. A Bíblia diz, fuja da aparência do mal. Entende? Tem coisa que não tem mal nenhum, mas parece ser mal, você já tem que fugir. Entende ou não? Outro dia eu passei com o carro ali na Brasil, na porta de um boteco cheio de gente. Passei com o vidro abaixado. O cara com a Heineken na mão, um cigarro na outra. Ah, pastor, sou lá da igreja. Aí eu também não dei mole. Pus a cabeça para fora e, paz do Senhor, irmão! Todo mundo olhou para ele. O que ele ainda não entendeu? Que ser de Jesus não é ser da igreja. Ser de Jesus é ter uma aliança com Deus, onde você tem responsabilidades. Entende? Não só direitos. Você tem direitos, mas também tem responsabilidades. Quem conseguiu entender? Uma mulher casada, ela deve andar como uma solteira? Com as mesmas roupas de uma moça solteira? Com os mesmos hábitos de uma mulher solteira? Ela vai falar com todo mundo como fala uma solteira? Não, a mulher casada, quando ela vê a sombra do mal, ela já tem que pular para trás. Consegue entender ou não? Porque a solteira ainda pode decidir, quero ou não quero. Mas a casada, ela não tem escolha, então ela já tem que dar o pé para trás. Entendeu ou não? Quem está pegando? Quem está pegando? Eu tenho uma amiga, a gente estava aqui no hall da igreja um dia, e aí vem um rapaz com outro amigo dela. Aí o amigo dela veio, abraçou ela, o rapaz foi abraçar ela, assim com a mão. Aí eu falei, credo, irmã, mal educada. Ela falou, não, pastor, eu conheço o olhar. Não vai me abraçar não, sou casada. Meu amigo eu abraço, ele não. Porque no olhar eu já via maldade. Aí eu falei, já não está mais aqui quem falou. Porque com esse tipo de gente tem que ser mal educado assim. Porque é assim que eles vão entender que tem limites. Mulher casada tem que pôr limites. Quem pegou? Quem pegou? E homem casado também. Principalmente o dela. Vigia, varão. Sua mulher é rápida. Então, quem pegou? Quem pegou o que eu estou falando? Então, vamos cear.
quero que você pare agora, se inscreva nesse canal e faça parte dessa comunidade.